Bom dia, vamos iniciar esta aula invocando sempre o Espírito Santo para que nos ilumine, seja para a exposição da própria aula, seja para a compreensão dos alunos. Iniciamos sempre invocando a Santíssima Trindade com o sinal da nossa fé e o Espírito Santo, que é luz e inspiração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu enviei para vocês um texto que foi as páginas escaneadas deste texto que nós estamos usando como texto base manual, mas que não tem em PDF. Portanto, eu escaneei o que nós vamos ver hoje aqui, da página 221, que é o capítulo 14, a história do movimento profético, desde as origens até Amós, é o capítulo 14. Veremos também hoje o capítulo 15, que é desde Amós até o exílio. E na próxima aula, o capítulo 16, que é do exílio até o final. É uma visão geral do movimento profético em Israel, que vai se configurando como profecia. Tá? Como nós já vimos nas aulas passadas, a profecia, a adivinhação, a magia, a premonição, o querer descobrir o futuro, o querer agradar as divindades para o próprio bem, a vitória, a saúde, a conquista, até no amor, até na riqueza. Eles consultavam oráculos, liam no fígado, nas fezes de animais, na posição de uma planta, na flecha. Depois desse livro aqui, que também é do José Luis Siqueira, Profetismo de Israel, que eu mandei em PDF para vocês, aqui no primeiro capítulo, seria bom que vocês lessem para complementar, ele apresenta aqui tudo, adivinhação e profecia. Não dá para dizer tudo aqui, mas adivinhação e magia, os deuses e adivinação, as formas de adivinhação indutiva, dedutiva, isso tudo falando da Mesopotâmia, da Síria, do Egito, que eram aquelas grandes potências que utilizavam esses meios de busca da verdade, do futuro, no sentido pagão, querendo criar os deuses para serviço deles. Já a profecia de Israel começa assim, mas ela se transforma. Portanto, leia este texto, o primeiro capítulo, que aí tem todo, a partir de sacrifícios, depois as flechas, o bastão, taça, coisas presentes dentro do Antigo Testamento. A adivinhação intuitiva, oniromancia dos sonhos dados muito presente, revelações que se dão pelos sonhos, sonhos que devem ser interpretados. Enquanto os profetas e não filhos de patriarcas recebiam este dom. Até hoje tem pessoas que têm o dom da interpretação de sonhos e das línguas também. A necromancia, até mesmo egípcios, cananeus buscavam interpretar o futuro nos mortos. Então leia isso daqui porque é uma riqueza para a gente conhecer que Israel não estava isento das influências da literatura, da religião, da política, da cultura, de tudo aquilo que era o conhecimento da época, medicinal, mas também religioso, porque era tudo uma coisa só misturada, certo? Então nós vamos conhecer esse movimento profético de Israel e depois vamos, nas próximas aulas, entrar em cada profeta em particular. Claro que não dá para aprofundar cada um, né? Eu vou mandar sempre um texto sobre cada um, mas aqui faremos assim como que pinceladas sobre a vida dele, o contexto social, político, religioso que viveram, o século em que viveram, a mensagem que transmitiram, seja com a vida, seja com oráculos, com visões, com revelações, certo? Eu mandei para vocês um artigo
que chama-se Profetas e Profetismo, Identidade e Missão. Não sei se vocês já leram, seria bom ler. Neste artigo, a página 160, diz assim: por que a profecia é Israel? Em outros povos, como acabamos de dizer, existiam profetas e sua ação de profecia. Portanto, o fenômeno profético não é exclusivo de Israel. No entanto, deve haver alguma diferença entre a profecia e os profetas presentes nestes povos e os profetas e a profecia em Israel. Tal diferença, diz o autor, vem do agente da profecia e do seu motivo mais fundamental, Deus mesmo. É Deus a origem, a razão da profecia. É Deus que determina o tipo de profecia e, consequentemente, de profeta. Que não é um mago, não é um vidente, não é um revelador de destruição, de exílio, de morte, de castigo futuro. Não é este o profeta em Israel. Mas com o tempo, também essa vocação profética vai se configurando. A profecia é imediatamente ligada à imagem de Deus, que é alimentada e vivenciada. Ela serve, entre aspas, aquele Deus que deseja anunciar, ou qual deseja ser anunciado por ela. Além disso, pode-se perguntar também, por que existe uma profecia, uma situação de profecia, ou por que existiram profetas? Por que a necessidade de profecias e de profetas? E sabendo que a profecia depende do Deus que a inspira, ou que ela defende, publica ou anuncia, é fácil compreender que o fenômeno profético em Israel é algo único, pois o Deus de Israel é único. Estamos vendo isso nos livros históricos. O Deuteronômio é como que a apresentação, a carta magna da unicidade de Javé, que também foi um processo, porque ao redor de Israel todos os outros povos adoravam deuses, ídolos, pagãos, criações humanas. E a insistência era essa: não farás para ti imagem de deuses de barro, ídolos de argila, que têm boca e não podem falar, têm ouvidos e não podem ouvir, têm mãos e não podem tocar, têm pés e não podem caminhar. Eles têm um fim que é terreno. Adorai o Senhor teu Deus, eterno, insondável e infinito. Portanto, também o fenômeno da profecia, ele defende esta verdade, que Israel, foi revelado a Israel, que Deus é o único Deus. Assim, a possível pergunta a respeito do profetismo em geral e do porquê Israel ele é diverso do que existiu em outros povos e culturas, podemos responder: é porque o Deus de Israel é único, é pessoal, é histórico, é encarnado, é personalizado. É o Deus Emanuel. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. O Deus Emanuel, Deus conosco, ele é um Deus conosco, de fato. Vimos domingo passado, no Evangelho de Mateus, esta afirmação de Jesus: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí. E o Evangelho de Mateus começa dizendo isso: é o Deus conosco, Emanuel. No final do Evangelho, Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Minha presença é garantida. Espiritualmente, na liturgia, na Eucaristia, eu estarei lá. E no meio do Evangelho, esse capítulo 18, que nós ouvimos domingo passado, Jesus fala isso: aonde estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí. Portanto, a promessa feita no Antigo Testamento realiza-se em Cristo e perdura até nós hoje. Isto é próprio da profecia de Israel. Leiam mais este artigo e vocês vão ter bem mais este conhecimento da profecia em Israel, diferentemente das demais dos outros povos que estavam ao redor de Israel. No PDF que eu mandei para vocês, o escaneado, a página 221, se vocês tiverem aí em mãos, poderão acompanhar. Houve profeta desde os começos de Israel, desde o início havia profetas, de que forma, como eram chamados. Se lêssemos a Bíblia sem o menor sentido crítico, deveríamos afirmar que Israel teve profetas que, desde as suas origens,
já que seu pai no sangue e na fé. Abraão é honrado em Gênesis 27 com o título de profeta. Mais tarde, Moisés será o grande intermediário entre Deus e o povo. Já temos Abraão, Moisés. Moisés é aquele que transmite a palavra do Senhor, de Javé, e se converte em modelo de autêntico profeta, aquele que fala face a face com Deus e que transmite ao povo a vontade de Deus. Ele é o profeta, ele é o intermediário. A intervenção de Deus na história é mediada por uma pessoa histórica, de carne e osso, que era Moisés neste caso, e foi Abraão. Êxodo 15, 20 fala até de uma mulher chamada Míriam, irmã de Moisés, profetiza. Juízes 5, o canto de Míriam, depois da travessia do Mar dos Juncos, o Mar Vermelho, ela canta um hino, é colocado na sua boca, mas ela faz uma profecia que revela que a história interpretada à luz da fé, isto é, Deus age na história, a ação de Deus na nossa história é visível pelo olhar do profeta, que lê a história e diz ao povo, louvemos a Deus pela sua ação libertadora entre nós. O profeta é esse, que tem esse olhar longe-mirante espiritual aos acontecimentos da vida, e aí vê a ação de Deus na história. Para os judeus, a história ela não é cíclica, repetitiva, circular. O que aconteceu, volta a acontecer, e assim se repete, o eterno retorno. Não. A história para Israel, ela é linear. Ela tem um começo e tem um fim. Ela tem uma meta histórica, metafísica. O nosso destino último e final é a Jerusalém celeste, novos céus e nova terra. Aqui estamos em peregrinação, em caminho, como povo de Israel à terra prometida. Essa simbologia da terra, que nós vimos nos livros históricos, do santuário, da promessa, da aliança, do tempo messiânico, realiza-se em Cristo. E nós estamos a caminho, repetindo a mesma história deles, a caminho da terra, do reino dos céus. Portanto, falamos de Moisés, Abraão, a profetisa Míriam, também falamos de um grupo de 70 anciãos, que aparece no livro dos Números, que eles foram invadidos, possuídos, apoderados pelo Espírito de Deus e entram em transe profético. Números 11, 16, 17, o livro dos Números, capítulo 11, versículo 16 a 17, tá? Números 11, anotem aí, vocês têm o texto aí. Números 11, 16 e 17, fala-se que existia também profetas e que o Espírito Santo se apoderava deles. Este é um fenômeno que está presente em outras culturas. Capítulo 11, versículo 16, 17, diz assim: Javé disse a Moisés, reúne 70 anciãos, o que já é o número bíblico, 70, uma quantidade de pessoas de Israel, que tu sabes serem anciãos e escribas do povo, não são qualquer um. São pessoas que já têm uma intimidade com a lei, são escribas, e são pessoas maduras, experimentadas, até mesmo na idade. Anciãos. Apesar que Deus ele chama jovens, idosos, adultos, e gente que é sacerdote, quem é até criador de vacas, quem é do templo, quem não é. O chamado de Deus, ele é livre, ele é próprio de Deus com sua liberdade, gratuito. Aqui ele chama homens que Moisés conhecia, anciãos e escribas. Tu os levarás à tenda da reunião, a um lugar específico, tenda com maiúsculo, o lugar da presença de Deus, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o porei neles. Assim levarão contigo a carga desse povo, e tu não a levarás mais sozinhos. E dirás ao povo, santificai-vos, pois amanhã comereis carne, pois que chorastes aos ouvidos de Javé, dizendo, quem nos dará carne para comer? Portanto, e vais responder ao povo, pela sua súplica e lamentação, pela sua queixa, o que eu quero dizer para eles. Depois, os versículos 24 a 29. Moisés saiu e disse ao povo as palavras de Javé. Em seguida, reuniu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda.
Israel desceu na nuvem, em letra maiúscula. Falou-lhe e tomou do Espírito que repousava sobre ele e o colocou nos 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Porém, nunca mais o fizeram. 2 homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldad e o outro Medad. O Espírito repousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda. Olha a liberdade de Deus. Estavam entre os inscritos. Puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldad e Medad, disse ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-os. Respondeu-lhe Moisés, estás ciumento por minha causa, Josué? Oxalá todo o povo de Javé fosse profeta, dando-lhe Javé o seu espírito. Em seguida, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciãos de Israel. Aqui nós vemos que pelo batismo todos nós nos tornamos reis, profetas e sacerdotes. A profecia, oxalá, todos tivessem o dom da profecia, que na verdade é denunciar a injustiça e anunciar a verdade. O caminho, a verdade e a vida precisa ser anunciado e testemunhado. Portanto, esses profetas aí, eles estão possuídos pelo Espírito Santo que, não sei como está escrito no hebraico, mas precisaríamos ver o original hebraico para ver de que forma se apodera, desce sobre eles, como diz o texto aqui. O Espírito repousou sobre eles, tá? Desceu sobre eles, descer, repousar, pousar. Isso são palavras que estão traduzidas. Eles profetizaram. Como será que foi esta ação? Que é espiritual, não tem como descrevê-la. A vida do Espírito Santo em Pentecostes também foi descrita através de sinais, de símbolos e gestos e coisas materiais, né? O tremor, o fogo e o vendaval, a ventania. Elias esperava a presença de Deus, que veio também com tremor, fogo e numa brisa suave e leve. Aí Deus estava presente. A ação do Espírito, ela tem tudo este efeito em nós. É calor que queima, que impulsiona, é fogo que lava, que purifica, é tremor, ele estremece as bases, ele remove, ele converte, e ele é língua de fogo, que ilumina, que santifica. Mas também a brisa suave, de paz, de serenidade, de harmonia, de mansidão, de calmaria. A presença do Espírito é tudo isso. Esses são os primeiros profetas, digamos, que aparecem na história de Israel. Seguindo o texto, vocês vão ver aí o que nós já falamos. Abraão, Moisés, Míriam, os 70 profetas que aparecem aí. Na época dos juízes, vemos Números, Deuteronômio. Já o livro dos juízes, são livros históricos, aparece uma profetisa chamada Débora. Depois, temos Samuel e os grupos proféticos. Débora é uma profeta, digamos assim, anônima. Juízes 6, 7 e 10. Samuel já aparece de uma forma diversa, como um herói na guerra contra os filisteus, juiz de Israel, vidente em relação à jumenta de Saul. Também exerce função sacerdotal, oferece sacrifício de comunhão e holocaustos. Também o ministério, os serviços que exercia Samuel. E ele era profeta, mas também era sacerdote. Também oferecia sacrifícios, mas também profetizava. Outra característica de Samuel é sua intervenção na política. Ele foi ungido, o rei, ele que ungiu o rei Saul. Ele que deu esse testemunho que a tradição nos dá, que ele confirma este reinado de Saul. Ele também faz denúncia ao rei. Falam-se de um grupo de profetas na época de Samuel. Sabemos muito pouco também sobre o movimento profético nesse período. Aparece somente Samuel. Depois, nós temos 2 profetas que aparecem em 1 Samuel 22, 5, Gade e Natã.
Lembro de Natã, era um profeta que aparece assim muito raramente. E vai até diante de Davi e acusa-lhe do pecado que ele cometeu, mandando matar Urias, a esposa de Betsabé. O pecado de Davi. É Natã quem diz isso. Depois, desempenha uma função de conselheiro militar, função judicial, função cultual. Ele adverte e se dirige ao povo em relação direta com Davi. Outra característica, outro profeta que aparece é Miqueias, 1 Reis 22, filho de Gêmila, que só aparece aí, mas também é um profeta que faz profecias que chegaram até nós hoje, né, sobre a terra de onde vai brotar o fruto de Jessé. A terceira etapa também desta revelação, nós temos Aías, Miqueias e Elias e Eliseu. Esses profetas, eles já se dirigem ao povo. Já não estão mais em comunicação com Deus ou com o rei. Agora eles vão diretamente ao povo. A página 228. A partir de agora, os profetas se dirigirão predominantemente ao povo. Não deixam de falar ao rei, já que este ocupa um lugar fundamental na sociedade e na religião de Israel. E de sua conduta dependem numerosas questões. Mas foi estabelecido um ponto de contato entre o movimento profético e o povo. E ambos irão estreitando seus laços cada vez mais. Elias, ele exerce sua atividade nos reinados de Acabe e